E de Abraão até os dias de Jesus foram mais 2000 anos. Foi uma rigorosa preparação de 4000 anos para o nascimento de Jesus. Será que o Senhor Deus enviaria 16 profetas de Abraão a Jesus para preparar um povo bem disposto para receber o seu filho, para depois crucificá-lo em uma cruz? Será que Deus trabalharia 4000 anos preparando rigorosamente um povo para que crucificasse o seu próprio filho? A crucificação de Jesus foi um ato de ignorância do povo. Vejamos agora como será o retorno do Messias. Para entender o retorno do Messias, para entender o retorno da segunda vinda do Messias, nós precisamos entender a segunda vinda de Elias. O profeta Elias veio 900 anos antes do nascimento de Jesus. Ele subiu ao céu como cada um de nós vamos um dia. E Malaquias 4:5 profetizava dizendo que o profeta Elias deveria anteceder a vinda do Messias. E o Senhor Jesus disse que o profeta Elias que o povo estava aguardando vir das nuvens era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa, mas com a mesma missão do profeta anterior. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 3 a 14. Porque as leis e os profetas profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é ele o Elias que haveria de vir. Portanto, o Senhor Jesus veio há 2000 anos para realizar o reino dos céus. O povo não acreditou em Jesus. E ele disse que tinha muito que dizer o povo naquela época, mas o povo não poderia acreditar. E ele disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em símbolos e nem parábolas, mas abertamente e claramente acerca do Pai. Portanto, Jesus, há 2000 anos, ele foi para o mundo espiritual, como cada um de nós vamos um dia. E ele disse que voltaria novamente. Como será a segunda vinda do Messias? Em Lucas 17, 25, o próprio Jesus disse que a segunda vinda do Messias, ele deverá padecer muito e ser rejeitado por essa geração. Em Lucas 18, 8, Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que o retorno do Messias será como um ladrão. O ladrão, ele entra na casa e sai e ninguém sabe quem foi. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias não virá como um ladrão para aqueles que estiverem na luz. Em Apocalipse 12, 5, a Bíblia diz que o Messias nascerá de uma mulher e será um varão. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, 98 anos depois que ele foi para o mundo espiritual. Em Apocalipse 10, 11, o Senhor Jesus disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se o Messias viesse das nuvens literais, estas profecias bíblicas jamais seriam cumpridas. Portanto, o retorno do Senhor Jesus será através do Senhor do segundo advento. Como diz aqui em João 16, 13 a 25, o próprio Jesus profetizou, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente, claramente, acerca da providência de Deus. E como diz aqui em Apocalipse 2,17, ele terá um novo nome. Apocalipse 3,12 também terá um novo nome. Apocalipse 12,5, nascerá de uma mulher e será um varão, e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Em Apocalipse 22,14, Jesus disse, felizes aqueles que lavam suas vestiduras. A vestidura é o corpo físico.
no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Árvore da vida significa atingir a perfeição. Atingir a perfeição através da linhagem de Deus, adquirida através da segunda vinda do Messias. Vejamos agora, através deste gráfico, duas passagens bíblicas do Velho Testamento. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, a profecia de Daniel dizia que Jesus viria das nuvens. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 12, Miqueias dizia que Jesus nasceria na terra. E esta segunda profecia se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança, nasceu de Maria com corpo físico. E a profecia de Daniel 7,13 também se cumpriu, mas se cumpriu simbolicamente. Jesus veio com a linhagem de Deus, que significa vir das nuvens. Agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse 12, 5, que são as duas profecias do Novo Testamento, a primeira diz que o Cristo virá nas nuvens. E a segunda, Apocalipse 12, 5, diz que o Messias nascerá como uma criança, nascerá de uma mulher e será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Vejamos Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Em Miqueias 5,2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias se cumpriu literalmente. Jesus nasceu como uma criança com corpo físico. Alguns líderes cristãos, ou os líderes cristãos, dizem que a profecia de Daniel se cumprirá nesta época. Mas o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 13, que as leis e os profetas haviam se cumprido até João. Portanto, esta profecia de Daniel 7,13 estava se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. Agora, as duas profecias do Novo Testamento, Apocalipse 1, 7, 12, 5, o próprio Jesus é que profetizou estas profecias acerca da segunda vinda do Messias. E, portanto, Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como nós vimos anteriormente em Apocalipse 17,15, o termo águas simboliza ou refere-se a povo pecador. E nuvens refere-se a povo purificado, a povo santo. Quando Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, está se referindo que o Messias virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, e que todo olho veria, porque ele viria fisicamente. Em Apocalipse 12,5 diz: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Portanto, a primeira profecia de Apocalipse 1,7 profetizará, se cumprirá simbolicamente. E a profecia do Apocalipse 12,5 se cumprirá literalmente com o Messias nascendo em corpo físico. Vejamos os 3 ciclos idênticos de 2000 anos. De Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão a Jesus mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais são mais 2000 anos. Este paralelo histórico são 6.000 anos bíblicos decodificados, revelados à humanidade pelo Senhor do segundo advento. Vejamos, de Adão a Abraão foram 2000 anos. Ocorreram 6 períodos subdivididos neste período de Adão a Jacó. Isso está decodificado segundo a Bíblia Sagrada. E de Abraão até Jesus foram mais 2000 anos. E de Jesus até os dias atuais foram mais 2000 anos. Vejamos o paralelo histórico. E de Abraão até Jesus ocorreu um período de 2000 anos.
como o povo judeu não acreditou em Jesus, a providência teve que ser estendida. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram períodos para preparar novamente um povo para receber o Senhor do segundo advento. Portanto, nesses 2000 anos de Abraão até Jesus, foram 6 períodos. E nesses 2000 anos de Jesus até os dias atuais, foram mais 6 períodos idênticos aos 2000 anos de Abraão até Jesus. Portanto, antes que recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de 400 anos de preparação. 400 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Malaquias. E o profeta Malaquias veio profetizando, dizendo que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias, e depois da profecia de Malaquias, 400 anos, o Senhor Jesus veio à terra com corpo físico. Portanto, Jesus nasceu por volta do ano de 1930. Portanto, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que ocorra um período de preparação de 400 anos. Antes da vinda do Messias, por volta de 1530, veio o profeta Malaquias. E 400 anos após a profecia de Malaquias 4:5, Jesus nasceu como uma criança. Jesus veio com corpo físico, por volta de 1930. Portanto, hoje, antes que nós recebamos o Senhor do segundo advento, é necessário que se estabeleça um período de 400 anos. E esse período iniciou-se com Martim Lutero, com a Revolução Religiosa de Martim Lutero em 1517. Portanto, de 1517 a 1917 foram 400 anos. Portanto, se antes que recebamos o Senhor do segundo advento é necessário um período preparatório de 400 anos, esse período finalizou em 1917. Portanto, de 1917 a 1930 é o período providencial preparado para o retorno do Senhor do segundo advento. Se esse período é o período em que nós possamos receber o Senhor do segundo advento, está para acontecer ou já aconteceu? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Me acompanhe, por favor, com muita atenção, esta gravação. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus disse que os primeiros 144 mil de todas as tribos de Israel receberiam o selo de Deus. Em Apocalipse 22:14, o próprio Senhor Jesus disse: felizes aqueles que lavam as suas vestiduras, o corpo físico no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor do segundo advento, para que tenha direito à árvore da vida, para que possam atingir a perfeição. Façamos agora uma conclusão geral. O Senhor Jesus não veio para ser crucificado. Vejamos aqui os itens. Deus enviou 16 profetas de Abraão a Jesus, não para crucificar Jesus, mas para preparar um povo bem disposto para assessorar o Senhor Jesus na sua missão messiânica. Item B, Deus revelou a 8 grupos de pessoas distintas o nascimento de Jesus. O Senhor Jesus condenou a ação de Judas Iscariotes. Se a crucificação de Jesus fosse a vontade de Deus, Jesus não condenaria Judas Iscariotes. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Levítico 24:17, a Bíblia diz: não matarás. Onde foi revogado este mandamento de Deus? O povo judeu atropelaram essa lei e mataram o Filho de Deus. Em Lucas 23:43, Jesus foi para o paraíso e não para o reino dos céus. Jesus pregava em Mateus 4:17 a realização do reino dos céus, mas ele foi para o paraíso. Por quê? Porque o povo traiu, porque o povo crucificou, porque o povo matou o corpo físico de Jesus.
Por essa razão, Jesus não pôde enxertar a sua linhagem, a linhagem de Deus na humanidade. Por isso, Jesus disse que estava indo para o paraíso e não para o reino dos céus. Vejamos mais algumas evidências. João Batista foi assassinado. Jesus foi assassinado. O sumo sacerdote Zacarias foi assassinado. Pai de João Batista foi assassinado, encontrado morto entre o santuário e o altar. E veja agora, o apóstolo Simão foi crucificado de cabeça para baixo.